mais agressiva, né, vindo pessoalmente a Brasília para tentar ele ser o fiador dessa proposta de anistia, convencer o eleitorado bolsonarista? Porque a grande questão é a seguinte, a gente trouxe ontem uma análise do cientista político Creomar de Souza, que participa muito aqui da programação da CNN Brasil, está sempre no WW do William Vac, e ele fala algo muito acertado. Tarcísio precisa de Jair Bolsonaro. Tarcísio, eleitoralmente e nacionalmente, não vence uma disputa presidencial sem o apoio de Jair Bolsonaro. Então ele tem que abraçar a anistia. Mas, por outro lado, ele pode se vincular a uma pauta radical, que afaste o eleitorado de centro. E é o eleitorado de centro que define a eleição no Brasil. É o eleitorado de centro que foi, em sua maioria, para Lula, definindo, então, a vitória de Lula. Então, é um processo complicado que ele vai ter que medir aí as consequências. E você sabe que Brasília é esse festival de egos. Então, desembarca o governador de São Paulo aqui, em meio a uma articulação que já estava em curso. E eu vou trazer esse bastidor daqui a pouco. Tentando garantir votos de uma bancada. Ele é hoje o nome, a estrela do republicano? Sim. Mas existe uma bancada, uma liderança aqui na Câmara dos Deputados. Então, é cada um no seu cada qual. Exatamente. Vamos trazer exatamente essa impressão. Vamos trazer para você. Pode ser agora, Pedro? A gente colocar agora? Eu conversei com algumas pessoas para entender, né, esse desembarque do governador de São Paulo, que eu estava comentando com o Uribe agora há pouco, aqui em Brasília, como é que ficou a impressão, como é que foi visto. Para essa articulação, estritamente para isso, sobre o PL da anistia. E a impressão que ficou em pessoas do republicano é uma certa desconfiança. Sob reserva, nessas conversas que eu tive, esses integrantes do partido de Tarcísio de Freitas me fizeram uma avaliação que a viagem de Tarcísio a Brasília pode ser arriscada, precipitada, com risco de ser até mal interpretada pelo eleitorado do ex-presidente Jair Bolsonaro. A investida não garante apoio do voto bolsonarista e Tarcísio, na avaliação dessas fontes, pode ser visto como a investida como oportunista, né? Como algo em que Tarcísio tenta se cacifar pessoalmente com esse argumento de tentar ser o fiador do projeto de anistia com uma articulação, como eu disse, em curso já aqui na Câmara Federal. Até agora, a gente percebia que Tarcísio estava restringindo defender o projeto ou atuar pela proposta no discurso, nas manifestações em defesa de Jair Bolsonaro, com as publicações nas redes sociais, nas articulações com telefonemas, como foi feito no dia anterior com o presidente da Câmara, Hugo Mota, quando os dois conversaram na presença do presidente do Republicanos, Marcos Pereira. A chegada do governador em Brasília, no entanto, ela é interpretada como um passo a mais, algo inesperado pelos parlamentares. Tarcísio decidiu pela viagem, segundo relatos, sem uma consulta prévia à cúpula do partido. Depois de ficar o dia inteiro à disposição, sem saber exatamente se teria ou não uma reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, Tarcísio se reuniu, sim, nessa quarta-feira, com Hugo, Marcos Pereira e Ciro Nogueira. Quando, segundo eu apurei, garantiu que vai trabalhar para garantir os votos da bancada do Republicanos ao projeto. A bancada do Republicanos ela é muito conhecida por votar em unanimidade, por fechar a questão, né? Eles não costumam ter votos divergentes, costumam alinhar muito bem as votações quando se propõe, né, a dar apoio a alguma proposta. Ainda a gente conversando com deputados do Republicanos entende que há divergências sobre o alcance do projeto. Ainda não tem texto. Se o projeto deve ou não alcançar Jair Bolsonaro. Há quem defenda e há quem condene essa proposta mais ampla. A bancada, no entanto, vai fechar questão sobre o assunto. No momento oportuno, segundo eu apurei, o Uribe vai deliberar e tentar votar em um grande acordo ali, num arranjo, como é de costume, numa só direção, apoiando o texto quando ele vier, porque o texto não existe ainda. Não existe ainda e deve vir somente após o julgamento de Jair Bolsonaro, para não misturar alhos com bugalhos. Então essa é a tendência. Só no final de setembro, começo de outubro, se discute esse assunto.